Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 8. O texto sagrado diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e diz: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, nós oramos e clamamos graça e favor do alto. Oramos pela ação poderosa, sobrenatural do Espírito Santo, o Espírito da verdade, para que o nosso entendimento seja aberto, para que sejam iluminados os olhos do nosso coração e possamos receber entendimento e compreensão espiritual, revelação da Tua Palavra. Nós oramos, ó Deus, que mais do que informação, possa haver, de fato, além dessa instrução, aquele alinhamento com a Tua Palavra, com os Teus valores, com os Teus princípios, e que possa haver, da parte de cada um de nós, a devida resposta ao Senhor. Nós nos abrimos para o toque personalizado do Teu Espírito Santo e oramos que o Teu propósito se cumpra em nome do Senhor Jesus, na vida de cada um dos nossos irmãos que nos ouvem agora. Nos antecipamos em Te dar glória, honra e louvor, pela certeza daquilo que o Senhor fará, por meio da Tua Palavra e da ação do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto que nós lemos, conhecido nas Escrituras, retrata aqui uma experiência específica de Isaías, que eu particularmente quero denominar de revelação. A palavra revelação, principalmente no contexto do Novo Testamento, no original grego em que foi escrito o Novo Testamento, é Apocalipse, que dá o nome do último livro que temos na Bíblia. Em algumas outras línguas, o livro é apenas chamado pela tradução da palavra, que é revelação. Revelação, ela tem a ideia de remover o véu. É praticamente usada quando algo que não se via passa a ser visto. Muitas vezes algo que não se compreendia passa a ser compreendido. Bom, a natureza do nosso relacionamento com Deus depende de revelação. Depende de entendimento espiritual. Quando o apóstolo Pedro tem um entendimento de Jesus como Cristo, o próprio Senhor se dirige a ele e diz: não foi carne e sangue, em outras palavras, influência ou veículo humano quem te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Conhecer a Deus é algo para o qual eu e você precisamos de revelação. No entanto, conhecer a Deus não é uma única experiência. Quando nos voltamos para Ele a primeira vez no momento da conversão, ao longo do nosso relacionamento, novas revelações devem marcar o início de novas fases da nossa caminhada com Deus. Com certeza, essa experiência que Isaías tem, que eu quero chamar de revelação, não apenas por causa da visão gloriosa que ele tem dos céus, mas por causa de um entendimento que lhe é transmitido, se torna um marco de mudança e de transformação na vida do profeta. Portanto, eu quero que a gente possa olhar para esse episódio, não apenas nos situando em relação a um evento na vida de uma pessoa durante a história, mas que a gente possa entender isso na perspectiva que o Novo Testamento nos faz olhar para o Antigo Testamento. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 11, a Bíblia diz: essas coisas, falando de eventos que aconteciam na vida do povo de Israel, essas coisas lhes aconteciam e foram registradas para a advertência nossa, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Em outras palavras, apesar desse episódio ter acontecido pelo menos 700 anos antes de Cristo, portanto muito tempo atrás, a Bíblia toma isso como uma referência de algo que pode orientar a mim e a você. Romanos 15:4 diz: tudo
quanto foi escrito. Inclusive, essa porção de Isaías capítulo 6, tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Portanto, eu quero encorajar você a olhar para essa revelação de Isaías, essa experiência, esse marco, né, que nos permite classificar tanto a experiência, né, e eu vou usar justamente essa expressão, como afirmei, como tema da mensagem, uma revelação transformadora, como um meio de termos lições importantes para a nossa própria relação com Deus. Então eu quero destacar algumas verdades importantes. Eu vou começar em primeiro lugar falando de uma revelação necessária, que todos precisamos ter a respeito de Deus. E quero enfocar, né, ao abordar essa revelação necessária, a importância de entendermos essa santidade, né, na perspectiva do homem pecador, até mesmo assombrosa, essa santidade de Deus. Em segundo lugar, quero destacar o contraste que essa revelação tão necessária da santidade de Deus pode e deve produzir na minha e na sua vida, quando nós enxergamos a ausência desse nível de santidade que Deus espera, de alguma forma, transferir para a minha e para a sua vida. Para somente, então, né, entendermos um princípio bíblico, que é só depois dessa revelação necessária, da percepção do contraste, dessa distância, do abismo entre a santidade de Deus e a falta do nosso, é que uma intervenção sobrenatural da parte do próprio Deus pode acontecer na minha e na sua vida, nos levando a trilhar esse caminho de uma experiência de fato transformadora. Transformadora não apenas no sentido de recebermos perdão de pecados cometidos, mas de fato de experimentarmos mudança em níveis profundos com recursos sobrenaturais. Vamos começar, portanto, falando aqui em primeiro lugar dessa revelação necessária. A pergunta a ser feita é, qual o propósito de Deus? Até porque Deus não faz absolutamente nada sem propósito. Qual o propósito de Deus por trás dessa revelação? Porque Deus revela essa natureza santa de uma maneira tão contundente, tão impactante ao profeta Isaías. Na verdade, eu percebo e consigo entender aqui que esse atributo é o que Deus deseja que de fato seja conhecido, entendido, proclamado e admirado por todas as suas criaturas. Ao usar o termo por todas as suas criaturas, eu não quero limitar isso somente ao homem. Nós temos aqui um cenário onde, nessa visão, Isaías enxerga Deus assentado no seu alto e sublime trono. A ideia e a conexão do governo de Deus, do domínio, do reinado de Deus, ela também precisa ser entendida por trás do entendimento dessa revelação. Quando Isaías vê Deus assentado num trono, né, que era a cadeira dos governantes. A Bíblia diz, as orlas do seu manto enchiam o templo. Que manto é esse? Ele está falando de um manto real. Ele tem uma visão da realeza de Deus. No entanto, ele vê esses seres chamados aqui de serafins, à volta do trono, proclamando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Interessante a gente olhar para isso e entender que não foi apenas um momento específico que Isaías captou, né? Como se numa das raras manifestações dessas criaturas celestiais proclamando a santidade de Deus, Isaías tivesse o privilégio de ter enxergado e diz, captei um momento que talvez não se repita. Quando nós olhamos para o que a palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse, no capítulo 4 e no versículo 8, nós percebemos que a visão que Isaías teve é, na verdade, algo que se repete continuamente. Não apenas de forma recorrente, mas ininterrupta diante de Deus e da presença de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 8, diz a respeito dos 4 seres viventes o seguinte, eles não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando santo, santo, santo é o Senhor Deus. Isso me chama a atenção. Porque, repito, Isaías não viu apenas uma cena rara. Ele, na verdade, vê algo que, mais do que recorrente, mais do que repetitivo, é uma ação ininterrupta. A Bíblia diz que esses seres não têm descanso, nem de dia, nem de noite. Ação ininterrupta, dizendo santo, santo, santo é o Senhor Deus. Então, essa proclamação da santidade de Deus é ato contínuo. Pergunta, por que Deus precisaria desses seres proclamando sua santidade de forma ininterrupta? A
A verdade é que Deus não precisa de coisa alguma. Ele é completo e absoluto em si mesmo. O apóstolo Paulo, pregando no Areópago em Atenas, ele diz que Deus não é servido por mãos humanas como se precisasse de coisa alguma. Então, se não há necessidade em Deus, qual a razão dos céus ter esse ambiente de afirmação contínua sobre a santidade de Deus? Se a necessidade não é de Deus, não fica difícil nós entendermos que essa necessidade está do nosso lado. Deus sabe que eu e você precisamos do entendimento da sua santidade. Precisamos do entendimento desse seu atributo. Deus, ele tem muitos atributos. Nós podemos chamar de um ser multifacetário, com muitas faces, quando falamos de atributos distintos. Há várias declarações dessas que trazem definição sobre Deus na Bíblia. A Bíblia diz que Deus é bom, a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia diz que Deus é fiel. A Bíblia fala muitas coisas a respeito de Deus. Afirmações como, aqui no livro de Hebreus, repetindo o Pentateuco, diz que Deus é fogo consumidor. Mas sabe o que é interessante? Você vai encontrar afirmações que Deus é justo, mas nenhuma dessas declarações estão sendo repetidas noite e dia, sem cessar, diante do trono de Deus. O único atributo que ganha tamanha promoção e exaltação é justamente esse da santidade de Deus. E nós precisamos entender por que esse, em relação a todos os demais, é levantado a um patamar diferenciado. Repito, não é Deus que tem necessidade de ser reconhecido dessa forma. Ele é completo e absoluto em si mesmo. Então, é o homem que precisa desse reconhecimento. Por que o homem precisa desse reconhecimento? Porque isso faz parte do plano e do propósito de Deus para a humanidade, antes mesmo da nossa criação. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele. Alguém diz com muita propriedade que se você quer entender o propósito de algo, volte à origem. Por exemplo, em Mateus 19, quando os judeus querem discutir com Jesus a questão de casamento, Jesus diz, nunca lestes que desde o princípio Deus os fez homem e mulher. Ele vai lá em Gênesis, no primeiro casal. É como se Jesus dissesse, nós não podemos falar do casamento sem voltar na origem, na criação de Deus. Porque é na origem que você entende o propósito. Quando falamos sobre o propósito de Deus para o ser humano, nós precisamos voltar à origem. A origem, nesse caso, não é a criação, quando nós tivemos um começo. A Bíblia diz que o homem é criado, e eu gosto de apresentar o ser humano, quando estamos falando desse assunto, como a coroa da criação. Ele é criado no final do processo. No entanto, a Bíblia diz, antes da criação do mundo, logo quando nenhum de nós ainda existíamos, Deus já nos elegeu nele para que nós fôssemos santos. Antes da nossa existência, havia um projeto claro, definido da parte de Deus, que nós fôssemos santos e irrepreensíveis perante ele. Agora, a forma como o Novo Testamento aborda essa ideia é de que Deus quer transferir a manifestação desse atributo, ainda que não venha de forma absoluta, plena e limitada como é nele. Deus quer que isso possa se manifestar na nossa vida. Deus quer refletir através de nós esse atributo. Então o apóstolo Pedro faz uma declaração, lá em 1 de Pedro, no capítulo 1, dos versículos 14 até o 16, que acredito que nós precisamos levar em consideração. 1 de Pedro 1, a partir do versículo 14, diz assim, como filhos da obediência. Eu gosto dessa frase. Antes da nossa conversão, a Bíblia nos trata lá em Efésios 2 como filhos da desobediência. Mas agora a conversão, ela traz uma mudança de comportamento. E a Bíblia diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Ignorância é a maneira como a Bíblia descreve aquele tempo onde nós não conhecíamos ao Senhor Jesus. E esse tempo era marcado por um comportamento, por paixões, por desejos, porque éramos governados pela nossa própria carne e por uma natureza pecaminosa. Agora, a Bíblia está dizendo que a conversão não eliminou automaticamente esses desejos. Nós precisamos tomar uma decisão, como filhos da obediência, de não nos amoldar a esses desejos. Então, na sequência, ele diz no versículo 15, pelo contrário. O que é o contrário de amoldar-se a esses desejos? Ele diz, segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Essa declaração de Deus é algo
que enche o meu coração de ânimo e de esperança. A Bíblia está dizendo que como Ele é santo, o atributo que Ele mais quer que a gente entenda, nós também precisamos nos tornar santos. Em outras palavras, temos que nos tornar participantes da sua santidade. Deus quer que a minha e a sua vida possa refletir esse seu atributo, esse aspecto da sua natureza, que é a santidade. Então a Bíblia está dizendo de uma maneira muito clara que nenhum de nós deveria se amoldar a esses desejos da vida anterior, mas que, ao contrário disso, nós temos que nos amoldar à imagem de santidade que o próprio Deus apresenta. Portanto, quando a gente olha para esse momento da visão de Isaías, eu acho interessante a gente observar e pensar algumas coisas aqui. É o único lugar na Bíblia, esse texto de Isaías 6, é o único lugar na Bíblia que nós vamos encontrar essa expressão serafim. Esse assunto tem gerado muita discussão. Porque quando estudamos a doutrina dos anjos, por exemplo, nós reconhecemos que há categorias, né, que há distinção entre os seres angelicais. Por exemplo, a Bíblia fala dos querubins, como uma categoria específica de anjos, né? Nós vamos ter terminologias que podem indicar, talvez, o elemento hierárquico, arcanjo, que significa chefe de anjos. No entanto, essa expressão serafim, ela aparece somente aqui. E durante muito tempo tem havido essa discussão. Serafim é uma categoria angelical, assim como os querubins, né? Uma categoria distinta ou não? Qual a razão de não haver menção nenhuma em outro lugar da Bíblia a respeito dessa categoria? E eu, durante muito tempo, advoguei a ideia de que serafim se referia a uma categoria angelical específica. No entanto, quando nós começamos a cruzar as informações bíblicas, e sempre falamos que a verdade da palavra de Deus ela é percebida no seu todo, não apenas em algumas partes, nós percebemos que aquela visão que João tem no Apocalipse, a qual ele se refere àqueles seres chamando de seres viventes, ela reproduz muito as características da visão do profeta Ezequiel. Ezequiel, num determinado momento, vê uma manifestação da glória de Deus, aquela visão onde você vai ler sobre a roda, dentro da roda, né, e um trono. Ele, naquele momento, apresenta muitas características semelhantes ao que nós vamos ver no livro do Apocalipse. No entanto, lá, aqueles seres são chamados de querubins. Aqui, nós temos semelhança, tanto em um aspecto com a visão de Ezequiel, como também com a visão do Apocalipse. E, no entanto, aqui eles não são chamados de querubins, são chamados de serafins. Então, deixa eu explicar o ponto de por que, atualmente, eu não vejo necessariamente, não tenho mais esse entendimento de tentar defender que se trate de uma categoria angelical. Em primeiro lugar, nós teríamos uma terminologia diferente da usada em Ezequiel e Apocalipse. Então, o máximo que podemos entender quando uma nomenclatura diferente é usada para o mesmo grupo é que são aspectos distintos, mas não necessariamente categorias distintas. A palavra serafim, ela significa aquele que arde, aquele que queima. É possível, e aqui nós estamos entrando num terreno que não dá para ser conclusivo pela falta de informação, mas é possível que serafim seja muito mais um adjetivo usado a esses seres que ardem, que queimam de zelo pela santidade de Deus. A razão pela qual eles não têm descanso noite e dia e não deixam de proclamar santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, é porque algo a respeito do entendimento desse atributo da natureza de Deus invadiu de tal forma, tomou conta de tal forma o coração deles, que agora eles estão tomados de um zelo e o coração, o íntimo, todo o ser deles está ardendo de zelo pelo entendimento de quem Deus é. Acredito que Deus, quando o assunto é santidade, não quer que a gente apenas tente mudar, entender ou mudar um comportamento. Eu acredito que Deus quer que, através desse entendimento cativante da natureza santa dele, um zelo seja criado em nós, que nos leve então a trilhar o caminho proposto por ele, usando os recursos liberados por ele, para que a sua santidade possa se manifestar nas nossas vidas. Nesse curso que nós temos falado e propagado sobre o impacto da santidade, a gente gasta horas ensinando sobre a doutrina da santificação. E a gente mostra que existe uma experiência na conversão que chamamos de santificação inicial. Haverá uma experiência final para todo crente, reservada ao dia da vinda de Jesus, do desfecho
da obra da redenção, que nós denominamos como santificação final. Mas entre a santificação inicial, quando o nosso espírito é regenerado, e a santificação final, quando o nosso corpo será glorificado, nós temos um processo que chamamos de santificação progressiva. Porque mudança na Bíblia não é algo instantâneo, não no sentido completo, né? Alguns aspectos podem ser instantaneamente tocados, mas o todo da nossa vida depende de uma mudança gradual e progressiva. O apóstolo Paulo escreve, e ele diz em 2 Coríntios 3,18, que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Nós não recebemos toda essa glória de uma vez, mas é como se fosse uma escada, degrau por degrau. Há uma transformação que é progressiva. Nós precisamos entender, portanto, que embora tenha havido santificação inicial, isso não foi o aspecto completo da obra que Deus queria fazer na minha e na sua vida. E 2 Coríntios 7,1, a Bíblia diz que nós temos que aperfeiçoar a nossa santidade no temor do Senhor. A expressão no temor do Senhor nos ensina algo a respeito desse entendimento da santidade de Deus, de uma santidade tão majestosa, grandiosa, gloriosa, eu diria até mesmo assombrosa, que gera não apenas esse zelo que vai arder dentro de mim e dentro de você, mas gera temor no nosso coração. Eu olho muitas vezes para a maneira como o Evangelho vem sendo anunciado nos tempos modernos. E me preocupa a ideia e a visão de um Evangelho que hoje não propõe mais arrependimento. Arrependimento é considerado um dos rudimentos, na verdade, o primeiro dos rudimentos da doutrina de Cristo, dos princípios elementares da doutrina de Cristo, lá em Hebreus capítulo 6. O que é o arrependimento? É o chamado ao homem para que entenda o quão distante do padrão, que é o próprio Deus Santo, ele se encontra. Ou seja, nós precisamos entender que se o Evangelho deixa de apresentar ao homem a constatação de que ele é um pecador e ele está isolado, separado de um Deus que é santo, não há sentido algum em que eu e você preguemos salvação. É como se a gente estivesse anunciando cura para gente sã, para gente que não tem necessidade alguma de cura. Então o Evangelho atualmente ele foca a fé, e normalmente não é nem mais a fé na obra de Cristo, no sentido dessa salvação eterna. É muitas vezes apenas a fé que diz respeito ao alívio de problemas meramente temporários. E eu não estou aqui negando que a gente possa receber intervenções de Deus ao longo dessa vida. Mas o apóstolo Paulo, ele declara aos Coríntios, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais infelizes. Outra versão diz os mais dignos de lástima. Nós deixamos de olhar os resultados eternos que o Evangelho apresenta. Porque é um efeito em cadeia. Deixamos de reconhecer que o cerne do problema é o pecado do homem, distante de um Deus santo. Então, não se fala mais da santidade de Deus, e não se fala mais do pecado do homem, estando distante de Deus. Não se fala mais dos danos que o pecado produz na vida de alguém. E nós temos levado muitas pessoas dentro da igreja a acreditar que elas podem ter o melhor de Deus vivendo de qualquer forma. E isso é um grande engano. Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos que o dano que o pecado produz é algo terrível. Começando da ideia, da perspectiva de uma eternidade para um pecador que nunca se arrependeu, mas de alguém que mesmo ao professar a vida cristã, decide brincar, vivendo ou convivendo pacificamente com o pecado ou com as suas práticas. Então essa revelação da santidade de Deus, ela é a base de tudo. Se não entendemos um Deus santo que não mistura, que não pactua com o pecado, que ainda que ame o pecador, a pessoa, ele não tem prazer nenhum no pecado. Se não entendemos essa incompatibilidade, todo o resto daquilo que nós pregamos não tem mais o menor sentido. Então, quando eu falo que é uma revelação necessária, não é apenas necessária para que a nossa mensagem faça sentido, mas ela é o ponto de partida para que toda mudança, para que toda transformação possa acontecer. Deus quer que cada um de nós tenha essa revelação, que eu quero chamar e classificar aqui de tão necessária. Quando o Senhor Jesus se revela ao apóstolo Pedro, por ocasião daquela pesca milagrosa registrada em Lucas capítulo 5. A reação de Pedro no barco ele olha para Jesus e diz, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Então aqui eu quero transicionar para a consequência dessa revelação necessária. E o meu segundo ponto é falar do contraste. Depois que você tem essa revelação tão importante e necessária da santidade de Deus, inevitavelmente, consequentemente, precisa se manifestar esse contraste, que é o entendimento do quão distante
nós ainda nos encontramos dessa santidade que podemos ver em Deus. Isso aconteceu com Isaías. Ele diz, ai de mim, eu vou perecendo. Ele diz, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Da mesma forma, relatamos, aconteceu com Pedro em Lucas 5. Podemos falar de Gideão, a quem o anjo do Senhor aparece e ele diz, eu vou morrer, porque essa reação, né, esse entendimento de que eu estou diante de um Deus que é completamente santo, precisa denunciar, precisa manifestar o contraste da falta de santidade que há em nós. E o Evangelho, quando deixa de apresentar um Deus santo, aonde ou diante de quem o pecador não pode estar. Quando Moisés diz para o Senhor, eu quero ver a tua glória, Deus simplesmente diz para ele, homem nenhum pode ver a minha glória e permanecer vivo. Nós precisamos entender que essa nossa estrutura não pode suportar um contato, uma revelação profunda, uma comunhão densa ou intensa com a presença de um Deus santo que não pactua com o pecado. Então, o que eu e você precisamos entender é que esse choque que nós vemos na vida do profeta Isaías, dizendo, eu vou perecer, é o tipo de choque que Deus quer que haja no coração de cada pessoa. Se não houver o entendimento da santidade de Deus e da falta de santidade da nossa parte, não há nenhum sentido no restante da mensagem do Evangelho que nós pregamos. Essa mensagem do Evangelho é marcada inicialmente pela mensagem de arrependimento. João Batista, que vem como precursor de Jesus, ele vem com uma mensagem de arrependimento. O próprio Cristo, nós temos o registro lá em Marcos capítulo 1, ele começa dizendo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, antes de se anunciar a fé, se anunciava o arrependimento. Jesus comissiona os seus discípulos, os seus apóstolos, a pregarem o arrependimento. Ao longo de toda a Escritura, nós vemos que o arrependimento é a base de tudo. O arrependimento é a constatação do homem reconhecendo sua condição de pecador e o quanto isso o distanciou de Deus. Não é apenas o arrependimento de ter feito coisas erradas. É o arrependimento de, ao quebrar princípios, se distanciar de um Deus que tinha um projeto de transbordar, de manifestar a sua própria natureza em nós. É lamentar não apenas o fato de que nos distanciamos dele, de que fizemos coisas que o desagradam, mas que não existimos para cumprir o seu propósito. O arrependimento é a base de tudo, e é a partir disso que Deus pode começar a fazer algo. Então nós precisamos entender, se Deus quer que eu e você tenhamos a revelação da santidade dele, e se é a revelação da santidade dele que traz esse contraste e mostra a falta do nosso, por que Deus quer tanto promover esse contraste? Não é para trazer condenação ao homem. Não é para que o homem simplesmente diga, bom, para mim não dá, infelizmente, é impossível, estou fora. O que nós percebemos que aconteceu com Isaías é justamente um despertamento que Deus usa para restaurar e não condenar o profeta. No momento que ele admite a sua condição, no momento que ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, em outras palavras, ele está dizendo, eu sou farinha do mesmo saco. Se você olha para o início do livro do profeta Isaías, ele começa descendo a marreta, mas ele larga o aço assim com força, ele vai para cima num confronto muito forte contra uma nação que está distante de Deus. Ele usa expressões assim, o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu possuidor, mas Israel não me conhece. E ele vai para cima. No entanto, nesse momento, ele, ao se enxergar, diz, eu sou farinha do mesmo saco. Eu estou na mesma condição tão limitada como qualquer outra dessas pessoas que eu mesmo estava apontando o dedo para denunciar. Mas é nesse momento de reconhecimento que, em vez da manifestação de um juízo do céu contra ele, nós percebemos o quê? Um anjo pega uma brasa do altar. É o que o nosso texto de Isaías 6, nosso texto base revela. Ele pega essa brasa do altar de Deus, ele toca ou ele tosta a boca do profeta e diz, a tua iniquidade foi tirada. O teu pecado está sendo removido. Em outras palavras, porque Deus mostrou o pecado dos seus lábios. Não era para simplesmente despejar condenação contra você, mas era para que a partir do reconhecimento da sua limitação, um processo de transformação se instalasse. E aqui nós podemos enxergar algo extraordinário. Temos ainda o elemento sobrenatural, não apenas da intervenção de Deus, do fogo, mas esse não é assunto que eu vou tocar hoje.
Se Deus permitir, nós vamos falar disso mais à frente, do que a manifestação desse fogo santificador numa das próximas ministrações. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção justamente para esse reconhecimento de que o propósito de Deus não é condenar o pecador, é levá-lo, por meio do arrependimento, a aproximar-se do seu poder transformador. E não podemos limitar isso ao Velho Testamento, quando nem havia a plena revelação da graça que se tem no Novo Testamento. Então, se no Velho Testamento esse gera o coração e a natureza de Deus, o que dizer do Novo Testamento? Em Apocalipse, no capítulo 3, nós vemos o Senhor lidando novamente com gente que já tem algum entendimento de quem Ele é. Assim como Isaías não é aquele tipo de gente que nós podemos dizer que não tinha conhecimento nenhum de Deus, relacionamento nenhum com Deus. Era alguém que já andava na presença de Deus. No livro do Apocalipse, no capítulo 3, nós vemos o Senhor Jesus lidando com uma das igrejas da Ásia, né? A igreja de Laodiceia. Aqui, nós temos Deus tratando com uma igreja, né, ou com gente que já o conhece. Mas olha a declaração dele. Vou começar em Apocalipse 3, a partir do versículo 15. O Senhor diz, eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Isso aqui é mais do que uma denúncia, é uma exposição plena. Nesse momento Deus está dizendo, por que é que você está tão cheio de si? Por que é que você está dizendo, eu estou rico, abastado, eu não preciso de nada? O que eu e você precisamos reconhecer é que um dos maiores problemas do homem, desde o início da criação, é a sua autossuficiência. O homem, em vez de permanecer dentro dos princípios que Deus estabeleceu lá no Jardim do Éden, começa a acreditar que pode fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, com o seu entendimento. A autossuficiência que exclui Deus, que faz com que o homem olhe para si e não veja necessidade de coisa alguma, impede Deus de fazer algo em seu favor. Porque aqui Deus está lançando isso no rosto desses irmãos. Não é simplesmente para pisar neles, para culpá-los, condená-los ou diminuí-los. Logo depois de dizer que ele não sabe, ou que eles não sabiam, que eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos, nus, qual é a proposta de Deus? O versículo 18 diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Aqui Deus não está falando de recursos materiais, Ele está falando de valores espirituais. E novamente, nós temos a presença do fogo aqui. Depois ele diz, vestiduras brancas para te vestires. Vestes na Bíblia, falam de Gênesis a Apocalipse, da condição do homem diante de Deus. Ele diz o seguinte, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Em outras palavras, Deus está dizendo, o seu problema é não enxergar a sua própria miséria. Eu estou te aconselhando. Eu tenho condições de abrir os seus olhos, de colocar colírio, de colocar um remédio espiritual que te dê a condição de enxergar a miséria que você não está enxergando. Por que eles precisavam enxergar? Porque é só a partir do reconhecimento da miséria que eles poderiam ir a Deus, buscar os recursos dele. Então, espiritualmente, estão nessa condição de nudez, precisam de vestes que só o Senhor vai oferecer. Estão achando que são ricos, mas Deus está dizendo que vocês são pobres. Aonde o pecado entra, ele traz desgraça e toda sorte de miséria, começando da perspectiva espiritual. Mas Deus está dizendo, eu quero enriquecer vocês. Em outras palavras, eu não vou ficar lançando em rosto de forma meramente condenativa aquilo que você fez de errado. Deus está dizendo, eu quero trazer transformação, eu quero trazer mudança na sua vida. É por isso que ele diz no versículo 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, esse chamado a enxergar a miséria, a ter os olhos espirituais abertos, é um chamado ao arrependimento. Por quê? É só a partir do arrependimento que os processos de Deus vão acontecer. Olha o que ele diz no versículo seguinte, depois de chamar o arrependimento, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nós muitas vezes usamos esse texto na hora de evangelizar, de dizer para alguém que ainda não entregou, rendeu sua vida a Cristo, olha, Jesus está na porta do seu coração, batendo, querendo entrar. Mas ele usou essa frase para falar de uma igreja que o tinha deixado do lado de fora,
uma igreja que o tinha excluído. Por quê? Por práticas de pecado. Estão numa posição que necessita de arrependimento, porque só depois do arrependimento é que Deus poderia fazer alguma coisa. Então isso nos remete agora ao terceiro e último princípio a ser entendido dentro dessa lição, que é justamente a intervenção. A partir dessa revelação da santidade de Deus, do consequente entendimento do contraste, do que faltava. Agora, Deus poderia trazer intervenção, que é o que Ele mais quer fazer na minha e na sua vida. A intervenção é compartilhar a sua santidade. Assim como o pecado de Isaías foi perdoado, assim como um toque sobrenatural ali se manifesta, assim como o Senhor Jesus está dizendo para essa igreja de Laodiceia, eu quero enriquecer vocês, eu quero vestir vocês, eu quero intervir na vida de vocês, na minha e na sua vida. Nós podemos viver níveis distintos de mudança e transformação de forma progressiva. Outro dia alguém me perguntou, pastor, por que esse toque na boca do profeta? Qual o mistério do toque na boca? Eu lembro que ele estava assim encanado com isso. Qual o mistério? Tem que ter um mistério para o toque na boca. Eu falei para ele, irmão, não tem mistério nenhum. Qual foi a oração que Isaías fez? Isaías diz, eu sou um homem de lábios impuros. Em outras palavras, ele está reconhecendo, o meu problema está na boca. Então, Deus, em contrapartida, está dizendo, se você reconhece um problema na boca, eu tenho solução para o problema que você está enxergando e reconhecendo que precisa de mim. Eu vou tocar exatamente nessa área que você está enxergando a sua própria miséria. Em outras palavras, o que nós percebemos é que a base para que Deus possa trazer intervenção, nesse caso, santificação, transformação na minha e na sua vida, ela começa de um reconhecimento da nossa necessidade. Quando o Senhor confronta a igreja de Laodiceia, você está dizendo, eu estou abastado aqui, não estou precisando de nada. O Senhor diz, você está no estado de miséria. Em outras palavras, você precisa sim. Mas enquanto aquela igreja não reconhecesse a sua necessidade, enquanto não ungisse os seus olhos com colírio para poder ver e entender a necessidade, não haveria desdobramento nenhum da intervenção de Deus. Talvez com isso a gente entenda melhor Marcos capítulo 2, verso 17, quando Jesus diz, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Para que a gente entenda quem são aqui os sãos, nós precisamos entender quem são os doentes. Jesus está falando dos pecadores. Daí ele põe um médico na história, ele está falando de si. Então, os homens pecadores são doentes. Ele, médico, é o salvador do homem pecador. Se você seguir essa lógica, a gente pergunta, existe alguém que realmente seja são? Não. Porque a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe aos olhos de Deus ninguém são. O único que nasceu sem ser contaminado pela natureza adâmica, o pecado original, foi Cristo, concebido de forma sobrenatural pelo Espírito de Deus, para que não participasse, como homem, dos pecados da humanidade. Todos nascemos em pecado, então não existe gente sã. Agora, quando Jesus está falando do são, ele não está falando de quem é são de verdade aos olhos de Deus. Mas ele está dizendo de quem acha que seja, mesmo não sendo. E porque daí não enxerga a sua condição de pecador, ele, o médico, não pode fazer nada em favor dessa pessoa. Nós precisamos entender que a ação de Deus é condicionada a esse nosso reconhecimento de miséria, de necessidade. Houve uma época em que muitos dos cultos nas igrejas, estou falando de um evento que se repetiu ao longo de muitos séculos, terminava sempre com um apelo, chamando as pessoas ao altar, chamando as pessoas a um lugar de reconhecimento da sua miséria, das suas próprias faltas. Mas à medida em que o tempo foi passando, de alguma forma, nós nos permitimos ser tão influenciados por tendências tão antropocêntricas, tão humanistas que foram se instalando no Evangelho, que nós deixamos de entender e perceber uma mensagem bíblica. Em Tiago, no capítulo 4 e no versículo 8, a palavra de Deus diz assim, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. O verso seguinte diz, limpem as mãos, pecadores, e vocês são indecisos, purifiquem o coração. Verso 9, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Verso 10, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará.
Aqui, a palavra de Deus está nos chamando a uma aproximação de Deus. Aproximem-se de Deus, acheguem-se a Deus, e Ele se achegará a vocês. Agora, quando a Bíblia está dizendo para que eu e você cheguemos perto, não tem como nos aproximar de um Deus santo, sem reconhecer as nossas limitações e o pecado. Então ele começa dizendo, limpe as mãos, pecadores. Reconheçam sua miséria, diz o versículo 9. Qual o propósito de reconhecer a miséria? Ele diz que o riso de vocês se transforma em pranto, porque arrependimento precisa trazer a marca da tristeza do pecado. Agora, por quê? Porque Deus quer que a gente seja um bando de gente triste? Não. É porque é só depois da tristeza do arrependimento que haverá o regozijo e a alegria da transformação. E muitas vezes nós estamos rindo, entretidos com coisas que, na verdade, só trazem essa alegria natural, mas não a plenitude espiritual. Deus está dizendo, não importa se sua vida aos olhos humanos esteja boa, se diante de Deus não está, você não tem que estar rindo, você tinha que estar chorando. E nós precisamos voltar a um reconhecimento diante de Deus da nossa miséria. Pastor, eu nasci de novo, eu fui transformado, e o Senhor quer dizer que ainda há miséria na sua vida? Sim. Porque eu e você não vivemos a plena santificação. E Deus não nos chamou para viver apenas uma transformação parcial, que se limite apenas àquelas mudanças básicas do início da fé cristã. Ele quer trazer transformação plena. E a única forma de viver o ciclo progressivo de transformação é o tempo todo chegarmos diante de Deus reconhecendo, Senhor, a maneira como eu tratei as pessoas da minha família, não condiz com a Tua palavra. Senhor, o tipo de pensamento e sentimento que eu tenho alimentado dentro de mim não condiz com a natureza da santidade que o Senhor, de fato, quer manifestar em mim. Eu reconheço que eu estou em falta. Eu chego diante do Senhor triste, aborrecido por essa falta. Não há nada mais importante do que viver a transcendência da Tua santidade na minha vida. Quando isso se torna a nossa prioridade, quando isso vem seguido desse nível de reconhecimento, eu quero te dizer, é impossível não viver a intervenção de Deus. No entanto, a maioria de nós consegue ficar contente se apenas as contas estiverem em dia, se a gente tiver com o mínimo de saúde, se tudo na perspectiva humana e terrena estiver indo bem, a maioria de nós se dá por satisfeito. E nenhum crente que entende que foi eleito antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante de Deus poderia aceitar nada menos do que o anseio pela santidade. E se nós entramos nesse lugar de entender o quanto ela é importante ser tomados por esse zelo, se nós enxergamos o contraste e a falta, nós vamos experimentar intervenção. Assim como o Senhor toma aquelas brasas do altar para tocar na boca do profeta, eu quero te dizer, há uma provisão sobrenatural de santificação para mim e para você. Eu e você podemos viver a manifestação do poder de Deus, do poder santificador do Espírito Santo, do fogo de Deus que traz transformação na minha e na sua vida. Como eu disse, eu vou deixar para falar a respeito do fogo e da natureza dessa obra santificadora em outra ministração. Mas eu quero te encorajar hoje a se permitir ser despertado por esse zelo da santidade. Há um episódio no livro de Números que chama a minha atenção. A Bíblia fala de um neto de Arão, Finéias, filho de Eleazar. Números capítulo 25. Diz que esse homem passa a mão numa lança e ele executa, traz juízo sobre um dos israelitas, que mesmo com a advertência de Deus, com o protesto de Deus, com a liderança de joelho perante o Senhor, clamando que o juízo de uma praga que havia iniciado cessasse, esse camarada traz uma mulher midianita aos seus irmãos de uma forma desaforada. A Bíblia diz que Finéias passa a mão numa lança, entra na tenda e literalmente executa aquele homem e aquela mulher. A palavra nos mostra a maneira como Deus reage diante da atitude de Finéias. Isso, como eu disse antes, é o que me chama a atenção. No versículo 10 de Números 25, vou ler do 10 ao 13. A Bíblia diz, então, o Senhor disse a Moisés, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou-me a ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles. Assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diga, eis que lhe dou a minha aliança de paz. E ele e a sua descendência terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel.
Deus olha para aquele camarada, Finéias, e diz, estou fazendo uma aliança do sacerdócio perpétuo. É interessante que ao longo das Escrituras, nós vamos ver que enquanto outras das ramificações das linhagens de Arão vão sendo removidas, a de Finéias sempre permanece. Ela, na verdade, está ligada aos sacerdotes mais honrados da história da Bíblia. É como se Deus dissesse, já que eu encontrei um DNA diferenciado de zelo pela minha santidade, eu vou contar com eles, eu vou fazer uma aliança com eles. Nós não estamos falando de um Deus que vem mero e simplesmente recompensar bom comportamento. Nós estamos falando de um Deus que quando encontra alguém alinhado com o seu propósito, disposto a lutar por isso, que se permite ser tomado pelo zelo dele, por esse zelo de santidade, por uma santa indignação, de não aceitar o pecado à volta como algo normal. Então, algo numa dimensão sobrenatural diferenciada é liberado sobre as nossas vidas, passa a ser desencadeado nas nossas vidas. Que Deus nos livre de acreditar num evangelho que simplesmente põe pão na mesa e não transforma o coração. Que Deus nos livre de acreditar num evangelho que cura o corpo e deixa uma alma doente perecer por toda a eternidade. Que Deus nos ajude a entender pela sua palavra o que é esse projeto transformador. Onde Jesus disse que queria que eu e você pudéssemos ser sal e luz. Ele está falando de nós vivemos de tal forma que Deus seja glorificado por meio da nossa conduta, que o evangelho produza impacto. Nós temos uma nação brasileira com um número de evangélicos que não para de crescer, graças a Deus. No entanto, a pergunta é, o evangelho está de fato crescendo? Porque a gente não tem mudado a fibra moral da sociedade. A gente consegue ter bancada evangélica no Congresso e a gente não consegue ter da parte de todos, às vezes nem da maioria, o testemunho mínimo que se espera de alguém que se chama um servo de Deus. Porque há muito tempo nós estamos brincando com o evangelho. Deus quer trazer transformação. Isso não deveria ser um peso para mim e para você. Deveria ser uma alegria, um prazer. Não há nada mais libertador, portanto, não há nada mais prazeroso do que viver essa revelação transformadora de forma progressiva. Eu não estou aqui para te apontar o dedo. Eu não vim aqui para jogar pedra em você. Mas eu quero te dizer, sua vida pode ser diferente. Deus nunca quis que eu e você permanecêssemos presos pelo pecado ou pela conduta do pecado. A proposta do evangelho sempre foi de transferir essa santidade de Deus na minha e na sua vida. E hoje, eu e você podemos viver isso cada vez mais. Podemos nos achegar à presença de Deus. Podemos nos achegar, a princípio, chorando e nos humilhando diante de Deus, porque ainda há coisas na nossa conduta e comportamento que não estão honrando. Mas a Bíblia diz, se nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exaltará. A ideia não é viver chorando pelas mesmas quedas. A ideia, quando eu e você deixamos de ser autossuficiente, vamos diante de Deus em arrependimento, reconhecimento das nossas faltas, é nos abrirmos para uma intervenção sobrenatural que vai permitir que eu e você vivamos a plenitude de Deus. Portanto, eu oro que na minha e na sua vida possa haver essa marca dessa revelação transformadora em nome de Jesus. Eu gostaria que nós orássemos. Não importa onde você esteja, eu gostaria que esse fosse não apenas aquele sinal de que a palavra e, portanto, o culto está terminando. Não, que esse fosse o momento onde você entende, depois de tudo que eu ouvi, Deus quer fazer algo no meu coração, que você possa se unir conosco em oração. Coloque-se diante de Deus agora. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs. Tua palavra foi compartilhada, Tua palavra foi comunicada. E nós precisamos mais do que apenas a informação que ela traz. Espírito Santo, é o Senhor quem convence do pecado. E nós oramos que nessa hora possa haver essa ação sobrenatural do Senhor. Que a Tua bondade se manifeste, como diz o livro de Romanos. Porque é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Que assim como o Senhor se dirigiu à igreja de Laodiceia, nós possamos perceber o Teu clamor, para que o Senhor não seja mantido do lado de fora, para que possa haver mudança de comportamento, que a gente entenda que todo o confronto da sua parte é porque o Senhor repreende e disciplina aqueles que ama, é o seu anseio por comunhão. Nós queremos entender, ó Deus, que santidade não é um fim em si mesmo, ela é a ponte
para a intimidade com o Senhor. Nós queremos cruzar essa ponte, entrar nesse lugar de comunhão com o Senhor em níveis profundos. E nós oramos por um entendimento e por um despertamento contínuo nas nossas vidas, que nos permita, ao ter essa revelação tão importante e necessária da Tua santidade, ao termos o consequente contraste de perceber o que falta em nós, que nós possamos viver a intervenção. E eu oro que nessa hora mesmo, não apenas possa haver percepção de erros, falhas e necessidade de mudança na vida dos meus irmãos, mas possa haver o Teu toque Espírito Santo, que a brasa do altar possa ser tocada nas áreas distintas da vida dos meus irmãos. Talvez alguns precisem de um toque nos lábios, outros nos olhos, outros na mente, no coração, nas mãos. Senhor, não importa, nós clamamos que nessa hora os recursos celestiais sejam abertos e liberados e que uma experiência de santificação possa ser vivida, possa ser experimentada. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.